A Nave Negra, Episódio 7, Honra em Morte. A pergunta que todos nós deveríamos estar fazendo é: por que o simulador ZTK-990 registrou as ações do tenente Wyatt Staples como uma vitória? Alguém aqui sequer sabia que isso era uma possibilidade? Perguntou o comandante Lukacs Ishtal, percorrendo com o olhar os demais comandantes à mesa. Nenhum dos 8 comandantes-chefes presentes respondeu. Sentados em volta da mesa, todos assistiam pela 8ª vez à gravação da simulação de Wyatt, que se repetia em seus monitores individuais. Juliana Winfield esboçou um sorriso ao ver a mensagem impossível surgir em sua tela. Vitória! Recostou-se confortavelmente em sua cadeira, observando os colegas. À sua esquerda, seguindo no sentido horário, estava Redford Callon, velho amigo e seu mentor. Ele permanecia em silêncio, mas Juliana sabia que ele estava mais do que perplexo. A seguir, o pomposo e sempre snob William Hempstroke, cujo rosto, pela primeira vez, exibia uma expressão ilegível, o que divertiu Juliana mais do que gostaria de admitir. Depois dele, a robusta e forte Hannah Talaro, de cabelos negros. Então, Lukacs Ishtal e, por fim, os 3 últimos, o velho e insuportável George Lintar, o marcado e taciturno Frederick Anderson e a altiva Vivian Tiraves, com sua habitual postura de estátua. Isso devia ser considerado traição, disse George Lintar, com a testa franzida. Um piloto plebeu sequer cogitar atacar seus superiores? Como sabemos que ele não vai nos trair por conveniência algum dia? E ainda assim, o simulador considerou uma vitória, retrucou Juliana tranquilamente. Todos sabemos que os cenários impossíveis, seja qual for a divisão militar, são um mistério até mesmo para nós. Deveríamos estar elogiando Wyatt Staples por sua criatividade. Redford, não foi justamente esse tipo de pensamento fora da caixa que permitiu sua fuga da Nave Negra? Foi sim, respondeu Redford, com seu tom impassível de sempre. Ele lançou um container de composto como uma espécie de mina, um container de lixo transformado em armamento. Nunca teria acreditado se não tivesse visto com meus próprios olhos. Tenho certeza de que a tripulação da Nave Negra ficou tão atônita quanto eu fiquei quando soube do que ele fez. Mas quanto a isso aqui? Ele indicou o vídeo com um gesto. Estou confuso. Levei mais de 50 tentativas para entender como vencer esse simulador. E isso quando eu ainda era tenente-comandante. Todos sabemos que os simuladores K-990 e os meios de vencê-los são mantidos em segredo absoluto, disse Vivian Tiraves, os braços cruzados, o senho franzido. Muitos têm mais de uma solução possível, e ainda assim, ela suspirou. Quem teria imaginado que o ZTK-990 teria outro caminho de vitória? E muitos já viram, acrescentou Juliana. Manter segredo agora será difícil. Conhecendo aí a princesa Clara, ela vai querer não apenas guardar uma cópia da gravação, o que, aliás, aposto que já fez, mas divulgá-la em algum momento. O próprio príncipe vai ter que falar com ela. Os demais assentiram, com acenos sutis ou resmungos abafados. Falando nisso, Redford, disse Hannah Talaro, voltando-se para ele. Como os outros pilotos estão lidando com isso? A reação é mista. Nestes últimos 2 dias, Wyatt recebeu tanta admiração quanto desprezo, respondeu Redford. Deixe-me adivinhar, disse Frederick, revirando os olhos. Os nobres o desprezam e os plebeus o veneram? Estão vendo nele um exemplo a ser seguido? Como eu disse, repetiu Redford, visivelmente contido. A reação é mista. Alguns plebeus o detestam abertamente. Aparentemente, acham que ele está se achando demais, por conta do reconhecimento direto de Sua Majestade. Já os nobres que querem ridicularizá-lo
são justamente os que ele derrotou no torneio, com exceção de um, e os que o veem como um emergente, sem direito à posição que ocupa. Em ambos os grupos, porém, há aqueles que o julgam pela habilidade e demonstram apoio limitado. E quanto ao próprio Wyatt Staples, como está se comportando após a vitória? Perguntou Lukacs, curioso. Redford sorriu de leve. Depois que desmaiou, foi levado à ala médica e acordou cerca de 1 hora depois. A princípio, achou que tudo tinha sido um sonho, mas, ao ver sua pontuação e a gravação, ficou em silêncio. A impressão de ter vencido o opressor foi demais para ele. Não é um homem acostumado com elogios. Nem parece se ver como alguém grandioso. É humilde, mas sabe que é um piloto excepcional. Acha que ele pode se tornar um as? Perguntou William, visivelmente interessado. Redford se inclinou para a frente, pensativo. Depois do que mostrou nos simuladores. Eu não sei. A atitude dele me intriga. Ele é confiante o suficiente para entrar em combate, mas não busca glória pessoal. É capaz de seguir ordens, protocolos e manobras, mas é engenhoso, criativo e pensa fora da caixa. É um piloto leal e disciplinado, mas fará o que for necessário para vencer e sobreviver. Para falar a verdade, acho que podemos ter um novo lobo solitário surgindo entre nós. Você só pode estar brincando, Redford, protestou George com indignação. William e Frederick assentiram em uníssono. Um plebeu não pode ser um lobo solitário. Ele não tem o treinamento ou as conexões necessárias. Plebeus servem, nobres lideram. Esse sempre foi o alicerce do principado. E ainda assim, há exceções, rebateu Vivian, desviando o olhar para Redford. A casa Callon é um exemplo, e ninguém questiona seus mais de 1000 anos de sangue nobre, certo? Verdade. Mas a simples ideia de que um coletor de lixo e piloto medíocre alcance esse status, isso é absurdo, retrucou George. Não me oponho à decisão do príncipe, mas Wyatt Staples é um elemento imprevisível. Até sabermos onde residem suas lealdades, devemos tomar medidas, impedi-lo de ofuscar os de sangue mais puro, ou removê-lo, se tornar uma ameaça. Concordo, mas só depois de uma investigação completa decidiremos o que fazer, declarou Juliana. Redford, confio que, como comandante da divisão de caças, saberá como usar bem as habilidades de Wyatt? Sei, mas esse é outro problema. Ele não tem qualquer treinamento em comando. Pode liderar uma esquadrilha, fácil, mas algo além disso está fora de suas capacidades atuais. Estou certo de que aprenderá. A quarta simulação provou que ele sabe tomar decisões equilibradas e racionais. Perder um piloto com esse talento natural seria um desperdício. Vivian voltou ao ponto anterior. E quanto ao dilema do ZTK 990? Alguma teoria? Cada cenário impossível tem um apelido, disse Redford, cruzando os braços. Por exemplo, o GVK 990 é conhecido como Além da Fúria. O BPK 990 é o infame Casa de Assassinatos. E o ZTK 990 é chamado de Honra em Morte. Pensem nesse nome, Honra em Morte. O que honra implica? Isso é mesmo o objetivo da simulação? A única ordem clara é morrer com honra. Mas como isso é atingido? Um mero suicídio não basta. Lutar de volta parecia inútil, ou assim achávamos. E demonstrar lealdade, além de qualquer dúvida, parecia a única opção viável. Está enrolando, Redford. Qual o seu ponto? Disse Lukacs, impaciente. Juliana franziu a testa enquanto processava as palavras do velho mentor. Observando a tela congelada da simulação, uma ideia lhe ocorreu, e seus olhos se arregalaram em surpresa. Ah, é isso! Então essa era a saída o tempo todo? Murmurou, e todos os olhares se voltaram para ela. As íris acinzentadas de Redford brilharam com um discreto orgulho.
O objetivo é morrer com honra, certo? Então há duas formas: ou você aceita a morte e é agraciado com essa honra, ou luta contra todas as probabilidades e ainda assim vence, preservando sua honra até o fim. Se isso tivesse acontecido na vida real, Wyatt teria morrido dentro da cápsula, ejetada horas depois, mas teria morrido do seu jeito, com um sorriso no rosto, enfiando o dedo no destino. Bárbaro, murmurou Frederick com desgosto. É exatamente por isso que deixei a Marinha. Brutos, sem cultura, como Wyatt, são um peso morto, uma mancha que não deveria ser permitida nas fileiras honrosas das Forças Armadas. O Exército conhece o verdadeiro significado de diligência e honra. Juliana teve vontade de revirar os olhos. Sendo o nobre de patente mais alta da sala, a arrogância de Frederick era quase palpável. De repente, todos receberam a mesma mensagem, transmitida diretamente para seus implantes neurais. Chegada ao sistema Gintrax confirmada, todo o pessoal reportar-se aos seus postos. Parece que vamos ter que encerrar a reunião antes do previsto, disse Redford, levantando-se com os demais. Juliana, uma palavra, se possível. Juliana assentiu com um leve aceno e esperou até que todos deixassem a sala. Quando estavam a sós, ela ergue uma sobrancelha inquisitiva. O que foi, Redford? Recebi relatórios dizendo que Cynthia está treinando com Wyatt. Você autorizou isso? Juliana ficou surpresa por um segundo e depois soltou uma risada divertida. Não, mas tenho certeza de que Clara tem algo a ver com isso. Que tipo de treinamento minha irmã está oferecendo ao seu novo piloto prodígio, Redford? Combate corpo a corpo, prática de tiro e resistência ao implante Kinetor, respondeu ele, com um leve franzir de testa. O que fizeram com ele foi inaceitável. Preciso agradecer pessoalmente a Cynthia por ter aberto uma queixa formal. Juliana assentiu com a cabeça. E você apostou alto ao endossar os implantes nele. Parece que compensou. Outro riso escapou de seus lábios. E como minha irmã está tratando o tenente? Não me diga que ele também é um prodígio nessas áreas? Redford riu abertamente. Pai, se derrotas forem consideradas aprendizado, então Wyatt está recebendo um upload intensivo de dados nesses 2 últimos dias. Cynthia não tem misericórdia. Juliana sorriu amplamente. Como deve ser? De novo, ordenou Cynthia, de pé sobre Wyatt Staples, que arfava deitado no chão da sala de treino. Mais um segundo, por favor, pediu Wyatt, sem vergonha nenhuma. Seus pulmões queimavam, seus músculos gritavam de dor, e ele tinha certeza de que havia distendido músculos que nem sabia que existiam. 2 dias. 2 dias dessa tortura infernal. Treinamento? Isso não era treinamento, era agonia. Depois de sua vitória inesperada e tudo o que veio com ela, Wyatt havia sido praticamente arrastado pela mulher de cabelos azuis até a academia. Lá, ela começou com séries de aquecimento que, apesar de intensas, ele até achou interessantes. Afinal, nunca tinha dado muita atenção ao físico. Mas depois começou o inferno. Ela era como uma ave de rapina, observando cada movimento dele, pronta para punir qualquer falha. Flexões abdominais, levantamento de peso, corrida na esteira, respiração controlada, tudo com foco em testar sua resistência. O problema não era nem o exercício em si, mas a velocidade e a quantidade exigidas. E o pior, a cada erro, ele levava uma pancada com uma vara de treino que doía como o diabo, mas não deixava marcas. Depois disso, ela passou para o combate corpo a corpo. Era um massacre. Wyatt nunca fora bom com os punhos. Artes marciais eram um enigma. Qualquer coisa mais elaborada do que um soco, chute ou cabeçada estava além de suas habilidades. Resultado?
Cynthia o desmontava em todas as lutas. Na primeira luta deles, ele nem soube o que aconteceu. Já estava no chão antes de entender que ela tinha se movido. E para piorar, ela jamais tirava a armadura, enquanto ele usava apenas shorts, regata e tênis esportivos. Minha única redenção é minha mira, pensou, com esforço para ficar de pé. Não sou um atirador de elite, mas sei atirar. Cambaleando, ele assumiu posição defensiva, os punhos cerrados. Sua postura está horrível, disse Cynthia, com frieza. Afaste mais os pés, abaixe o tronco e firme a base. Você não aprendeu nada sobre combate na academia? Ele ajustou a posição como pôde e respondeu entre arfadas. Nunca gostei de lutar com os punhos. Usar algo como um cortador de plasma, uma espada, machado, só me colocaria em risco. E aos outros também. Posso lançar granadas e usar armas de fogo, como você viu, Cynthia. Mas por que isso importa, afinal? E se for desafiado para um duelo, Wyatt? Ou se não tiver uma arma em mãos no meio de um combate? Você é piloto de caça, sim, mas ainda é um militar. Pode ser exigido que pilote outras naves. Precisa estar preparado, disse ela, relaxando ligeiramente a postura. E até agora estou desapontada. Agora venha, ataque. Desafiado para um duelo? Por que eu aceitaria isso? Não sou nobre. E mesmo que fosse, recusaria. Eu atiraria primeiro. Se não tivesse uma arma, eu fugiria ou me esconderia. Mas em silêncio, respirou fundo e avançou. Lançou um soco em direção ao rosto dela, que ela esquivou com facilidade. Tentou um segundo golpe lateral, aprendendo lentamente os padrões dela, depois de mais de 100 surras. Não que isso adiantasse. Cynthia bloqueou, agarrou seu pulso e no instante seguinte, ele estava no ar. E então, no chão. Gá! Gritou ele, com o ar escapando dos pulmões. Você durou meio segundo a mais dessa vez, Wyatt. Levante-se! De novo! Ordenou Cynthia. Wyatt não sabia se aquilo era um elogio ou um insulto. Mas pouco importava. Ele se levantou, pronto para beijar o chão de novo. De repente, toda a atividade na sala de treino cessou. Wyatt e Cynthia congelaram no mesmo instante, seus corpos reagindo ao aviso direto transmitido pela IA da nave para seus implantes neurais. Naves inimigas detectadas. Todo o pessoal deve se apresentar imediatamente aos postos de combate. Repetindo, esta não é uma simulação. Todo o pessoal aos postos de combate. Antes que Wyatt pudesse reagir, uma nova mensagem surgiu em seu canal privado, vinda diretamente de Redford. Tenente Wyatt, apresente-se imediatamente no hangar. Prepare-se para o lançamento. E só isso. Nada mais. Nenhuma explicação. Nenhuma margem para dúvida. Wyatt e Cynthia se entreolharam por um segundo. Ambos assentiram em silêncio. E então correram, cada um em uma direção, rumo a seus respectivos deveres. Fim do episódio 7.